Nesse momento da nossa Santa Ceia, por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, primeira carta à igreja de Tessalonicenses. Capítulo 5, a partir do versículo 9. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa escritura, Paulo afirma categoricamente que Deus nos chamou para receber a salvação, né? Essa salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Ele fala no versículo 9 que Ele não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Seu Filho. Eu lendo essa escritura essa semana, me fez muito refletir esse momento que nós vivemos hoje, né, da pandemia. Muitas pessoas estão buscando a salvação, muitas pessoas elas querem buscar a salvação, não por Jesus Cristo, por meio de Jesus, mas por meio de uma vacina. Não que eu seja contra a vacina, muito pelo contrário, eu não vejo a hora de poder me vacinar, de poder estar juntos aqui, podermos abraçar, você tem que ficar nos cobrando, né, sobre o uso de máscara, esse tipo de coisa. Mas o que Paulo ele fala aqui é que a salvação só vem por meio de Jesus. E aqui, quando Paulo ele escreve essa carta da igreja de Tessalonicenses, é porque naquela época muitos falsos profetas estavam vindo e colocando heresias, né, e deixando aquele povo confuso. E Paulo ele afirma: a salvação vem por meio de Jesus Cristo. No versículo 10 ele continua: Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivemos unidos a Ele. Então, irmãos, eu sei que, infelizmente, muitas pessoas têm perdido suas vidas por conta dessa pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, não vão perder, seja por causa da pandemia, seja por outras coisas. Mas eu queria ler essa escritura com vocês no momento da ceia e refletir, porque quer estejamos acordados ou dormindo, possamos viver unidos a Ele. A Ele é Cristo Jesus. Amém? Virando uma página, 2 Tessalonicenses 2, nesse momento, olhando, vendo os noticiários, né, televisão, você acaba ficando um pouco, não sei você, mas você olha, você acaba ficando às vezes um pouco em pânico, né, fica assim, um pouco desanimado. E essas escrituras me animou essa semana. 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 e 17. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, amém, e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, irmãos, eu queria encorajar, queria animar com essas palavras, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, que nos ama e que nos deu eterna consolação. E essa eterna consolação não é aqui nessa terra, mas é no céu. E boa esperança, que a gente possa colocar nossa esperança, que a nossa consolação, igual nós acabamos de cantar, que ela esteja em Jesus Cristo, sempre, né? Então o momento da ceia é o momento de a gente relembrar
sobre essa consolação, sobre essa esperança, né? Esperança pela graça, né, de Jesus Cristo. Então, que Ele possa dar ânimo aos nossos corações e nos fortalecer nesse momento. Para terminar, voltando, 2 Tessalonicenses capítulo 5, desculpa, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, voltando um pouco, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Então, eu queria consolá-los essa manhã, né, que a gente possa se apegar a essas palavras, a gente colocar a nossa esperança, e é só por meio de Jesus que nós temos o refrigério, o consolo, né, desse momento tão difícil que a gente passa. Então, vou pedir para as irmãs servir a ceia, e aí eu vou pedir para que vocês se sirvam e aguardem por uns instantes. E a gente vai fazer uma oração. Vamos orar. Deus, obrigado por podermos estar aqui essa manhã e sabermos, Pai, que temos a consolação, que temos a vida eterna, Pai, que foi dada, Pai, mediante a morte do Seu Filho Jesus na cruz. Obrigado, Pai, por esse sacrifício. Pai, obrigado porque por meio dele, Pai, temos a salvação, Pai, temos consolação, Pai, para nossos corações. Pai, que possamos nos apegar a essas palavras, Pai, que possamos nos apegar a esse consolo que está no Senhor Jesus Cristo, Deus. Possamos tomar a ceia essa manhã conscientes disso, meu Deus. Fica conosco essa manhã, com a pregação, com a assembleia, com cada coisa que vai acontecer aqui, Senhor. Te oramos especialmente gratos pelo Seu Filho Jesus. Em nome dele, Pai, te oramos e agradecemos. Amém. Esse é o momento dos nossos avisos, né? Referente ao culto o tempo de oração na segunda-feira, que começa às 19h30. Eu só vou fazer uma observação. Nos municípios, né, de São Paulo, eu não sei de São Caetano, mas de São Paulo, São Bernardo e Diadema, está tendo um lockdown à noite, né? Então, assim, estava até comentando com o Josivan, né, porque ele que está vindo aqui abrir a igreja nesses 3 dias da semana, que é segunda, quarta e sexta. Então, assim, pelo que eu sei de São Bernardo está tendo lockdown das 22 horas até as 5 horas da manhã, né? De Diadema está ocorrendo a partir das 21 horas da noite, né, 21 horas ou 9 horas da noite, até as 5 da manhã, 4 da manhã, se não me engano. E de São Paulo, às 23 horas à noite, né, das 23 horas às 11 horas da noite, até 5 horas da manhã. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Se você tem o costume de vir aqui na segunda-feira, né,
na quarta-feira e na sexta. Então, segunda-feira, o tempo de oração, que começa às 19h30, e o Josivan, ele estará fechando aqui às 20h40, né? Fazer uma outra observação também, não é mencionado na lei, nem no edital do Grande ABC, sobre que a igreja é essencial, né? Mas ela está lá como essencial, né? Então, os lugares essenciais, né, a igreja ela é inclusa porque também não está na questão que não está permitido abrir. Então ela é permitida abrir, mas tanto não está na questão que não é permitido, quanto não está também na questão que é permitido. Então só fazendo essa observação. E mesmo assim o Josivan ele estará fechando aqui às 20h40. Na quarta-feira, o culto de quarta-feira, às 19h30, o Josivan também estará fechando, né, às 20h40. E na sexta-feira aqui, às 19h30, que é o tempo de intercessão, ele também estará fechando às 20h40. E na sexta-feira também, irmãos, online, temos o tempo de oração com os irmãos, né? Eles têm entrado lá, antes era 7h da noite, 19h, agora está ocorrendo às 20h, amém? Então esse é um aviso que tem para a semana. Agora sim, irmãos, a semana passada, eu vou passar muito por cima do que o Rubens falou. Semana passada o Rubens ele deu um aviso aqui sobre a reunião que o Conselho Eclesial, junto com o Conselho Administrativo, tivemos com São Paulo, na Igreja de São Paulo, né? Então assim, a semana que vem, né, teremos uma outra assembleia. Essa assembleia se chama extraordinária, tá? Essa assembleia, ela vai ocorrer, o culto vai ser bem curto, né? Então, assim, primeiro eu vou passar mais por cima do que o Rubens falou a semana passada. Essa assembleia, ela se refere, né, às reuniões que tivemos com a igreja da ICC, que só foi o administrativo, né? E a reunião que tivemos administrativo e conselho eclesial com a ICOC, né? Então a assembleia extraordinária se refere a esses pontos, tá? Então será feita a assembleia semana que vem, dia 7. Deixa eu ver mais alguma coisa. Sim. Então, essa assembleia, só adiantando aqui, que tivemos com a ICC, que foi o administrativo, tem a ata, tá bom? Tem a ata tanto com a ICC quanto com a ICOC, que só tiveram o conselho eclesial. Então, aqueles que quiserem ler aquilo que foi conversado, está disposto para todo membro da Igreja de Cristo ABCD, quem quiserem ler. Então, só foi a reunião com o conselho administrativo, tá? Essas duas assembleias que ocorreram em 2020, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se mais alguma informação. Sim. A outra informação é como que ocorrerá essa assembleia a semana que vem. Semana que vem teremos quando vai ser falado da conversa que teve com as duas igrejas, né? E todo esse período que for falado, vai ter a pergunta só no final. Como que será feita essa questão das perguntas? Terá uma pausa de 10 minutos para que os irmãos fiquem à vontade, né? Aí assim, ninguém ficará aqui na frente para poder estar respondendo no momento desses 10 minutos, para vocês ficarem à vontade. E essas perguntas, elas serão escritas, tá? Por extenso. Você vai lá escrever, a gente vai ter um papelzinho ali, uma caneta. Nós iremos escrever. Galera, quem quiser escrever e perguntar suas dúvidas da reunião que for, da assembleia que for ocorrerá aqui, você falar a sua pergunta. Depois desses 10 minutos nós voltaremos e essas suas perguntas estarão sendo colocadas dentro de uma caixa, de um baúzinho, tá? Talvez não seja, talvez não conseguimos responder todas elas, tá bom? Aí nesse caso, aquelas que não foram respondidas serão respondidas no grupo que temos hoje na igreja do ABCD, tá bom? Então essa informação é só na questão da organização, como ocorrerá a assembleia na semana que vem,
quando tivermos assembleia, quando for abrir para perguntas, não será dado com o microfone. Você vai lá, vai escrever sua pergunta, vai colocar na caixinha, nós vamos depois pegar quem estará presidindo aqui essa reunião, estará pegando, né, o conselho estará junto, caso eles tivermos a dúvida entre nós, estaremos respondendo da pergunta que será lida, tá? Então não será falada por membro a membro, então será escrita e iremos ler, tá bom? Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre questionando Deus. E quando eu penso nesse assunto, né, questionar Deus, primeiro já não parece muito bom, né? Pensa, vou ficar questionando, quem sou eu para questionar Deus? Só que o que a gente vai ver hoje é que existem algumas escrituras que deixam claro que as pessoas questionaram Deus por alguns motivos. E a gente vai perceber que, por incrível que pareça, em alguns momentos, quando nós queremos falar com Deus e questionar o porquê de algumas coisas, isso mostra que existe um relacionamento, que não é simplesmente eu fico quieto, calado aqui no meu canto e Deus faz o que Ele quer lá e eu não tenho nem o que abrir a boca e simplesmente aceito e fico quieto. E esse tipo de pensamento, ele vem naturalmente, se a gente pensa, bom, eu sou só um ser humano, pecador, não entendo nada, e Deus é soberano e sabe tudo. Então, para que eu vou questionar? E segundo, porque a gente pode lembrar do exemplo, como de Pedro, né? Jesus falou, olha, eu vou ser entregue e vou morrer. E aí Pedro, não, que isso não aconteça nunca. E Pedro se exaltou e contrariou Jesus, né? Falou, não é para ser isso não. Que negócio é esse? Fica falando coisa ruim. E Jesus retrucou, ele falou, cala a boca, Satanás. Então, Pedro levou uma resposta muito dura. E talvez, se a gente pega só essa escritura, a gente vai acabar pensando, bom, então eu nunca posso abrir a boca para falar nada para Deus e não posso jamais questionar nada. E aí a gente tem que ter esses dois cuidados. Obviamente, eu não vou achar que eu sei mais do que Ele, que eu sei mais do que Deus, ou ficar toda hora batendo boca com Deus, mas por que isso acontece, e começar a criar amargura dentro do coração, porque a gente não concorda com Ele. Mas por outro lado, se nós temos uma ligação e uma intimidade com Deus, é natural que algumas vezes a gente vai perguntar para Deus, mas por que isso? Deus, mas por que está acontecendo tal coisa? E isso foi o que veio na semana, talvez passada, por algum motivo, eu comecei a me questionar algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu fiquei pensando, mas Deus, não entra na minha cabeça que o Senhor está simplesmente vendo essas coisas assim e não faz nada. Porque isso aqui para mim já é desrespeito ao Senhor. Isso aqui já está ultrapassando os limites. Não deveria estar acontecendo mais. Né? E até lembrando o que o Isaac falou a respeito de colocar lá na televisão, passar alguns canais e de repente ter canais que são de igrejas, mas não tem nada ali que seja de Deus. E convenhamos, não mesmo. Pode ter a palavra lá, Deus no meio, Jesus colocada no meio, como pretexto para alguma coisa, mas não existe evangelho. Não tem, não adianta, vou tentar tirar alguma coisa. Isaac é testemunha, colocou lá, tentou ouvir, não veio nada. Ou se veio, foi só pretexto para alguma coisa que não tem nada a ver com Deus, puro interesse. Então a gente começa a questionar essas coisas, mas Deus, como que pode isso? As pessoas estão usando o teu nome lá na televisão para todo mundo ver, mas jogando o teu nome para que consiga audiência, e para conseguir dinheiro, e conseguir controle, e conseguir outras coisas para eles mesmos. Isso para mim é blasfêmia. Então como que o Senhor permite essas coisas? E aí a gente começa a questionar, e a gente pode questionar muita coisa. Por que dessa pandemia? Deus, que coisa horrível, por que tanta gente tem que morrer? Pessoas estão se expondo e outras acabam ficando doentes e morrem, e são as vítimas da história toda. Por que, Deus?
e muitas outras coisas que a gente pode questionar. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que questionaram a Deus, mas a gente vai ver quem eram essas pessoas e por que esses questionamentos são questionamentos que Deus permite. E Deus não retruca para essas pessoas, Ele não fala cala a boca, fica no seu lugar, seu Satanás. Não, Ele não fala isso, muito pelo contrário. Então vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por mais esse momento, por mais esse dia, pela oportunidade que nós temos de poder ler a Tua Palavra juntos. Deus, eu oro para que nós tenhamos esse coração de estar tão próximo do Senhor, a ponto de nós sentirmos a liberdade de poder expressar o nosso coração e, com todo respeito, poder questionar o Senhor. Não porque nós cremos que o Senhor está errado, porque isso não existe. Não existe essa possibilidade. Mas nós queremos expor nosso coração porque em alguns momentos nós podemos olhar para a vida e acreditar que algumas coisas estão erradas e que seria o momento ou a oportunidade do Senhor agir. Mas além de simplesmente colocar as coisas nas Tuas mãos e entregar tudo para o Senhor, em alguns momentos nós queremos entender o porquê. Por favor, nos ajuda a aceitar, até mesmo quando a resposta demorar, mas ao mesmo tempo que nós possamos estar tão unidos com o Senhor, que nós possamos sentir que temos o direito de questionar o Senhor, de poder falar e de ter essa intimidade, de poder querer saber os Seus motivos. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. E a gente vai começar com o Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. As primeiras pessoas, eu vou começar praticamente de trás para frente, são algumas pessoas que tiveram um excelente motivo para questionar Deus. Apocalipse, capítulo 6. A partir do versículo 9. Então esse é o momento em que aqui se fala sobre um livro e que os selos desse livro estão sendo abertos. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então aqui a gente está falando de pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, literalmente, aqui eles estavam pedindo vingança. E é difícil a gente acreditar que eles estavam errados em pedir isso. Eles foram mortos, tá? Isso acontece. Só que mais do que isso, eles foram mortos exatamente por causa da palavra de Deus. Exatamente porque eles eram testemunhas. E no versículo 11: então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. A notícia já não foi tão boa também, mas quer dizer, vai ter mais gente junto com vocês logo logo. Então não é um trecho da Bíblia que é agradável de ler. Mas a verdade é que sim, Deus permitiu que algumas pessoas se tornassem mártires. Eles morreram por terem pregado a palavra de Deus e insistido em viver como cristãos nesse mundo. Então não é que as pessoas olhavam torto para elas. Elas foram perseguidas, passaram fome, ficaram presas, foram torturadas e foram mortas.
um pouco de cada coisa. E aí essas pessoas estavam diante do altar e falaram: Deus, é justo isso? É justo a gente ter passado por todas essas coisas? Cadê o sangue dos culpados? A gente quer o sangue dos culpados para pagar por tudo que a gente passou. E a gente está falando aqui, não são de pessoas que ainda estão vivas aqui na carne. Não, essas pessoas estão mortas, estão diante de Deus. E de certa forma elas podiam simplesmente ter esquecido tudo. Falar: olha, já era, deixa para lá, tá aqui, ó, eu estou com Deus. Acabou. E agora acabou. Não tem mais risco de, vai ter, agora vou ter que voltar para a terra e pode ser que eu perca a salvação. Não, eu já estou aqui. Estou aqui e vai ser eternamente. Então eu podia simplesmente falar: deixa para lá isso aí. Mas não. Eles estavam diante do altar e falaram: Deus, cadê a nossa vingança? Não está certo. Nós queremos ver sangue. Né? E aí, qual foi a resposta? Não, está aqui, ó. Vocês vão receber as vestes de vocês, vestes brancas, porque vocês mereceram. Vocês vão ficar aqui e agora espera. Vai chegar mais alguns. E quando completar o número, aí sim, aí vocês vão ver sangue. Porque sim, é justo. É justo que haja sangue por tudo que vocês passaram. É justo. Então, Deus não contrariou, Ele não falou: não, vocês são vingativos, ou Ele falou: não, eu sou um Deus de perdão e ninguém vai pagar tão caro assim. Vamos perdoar todas essas pessoas que fizeram isso por vocês. Né? E claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque lá na cruz Jesus falou: olha, Deus perdoa o que eles estão fazendo aqui. Eles estão me matando, me torturando, me ofendendo, me cuspindo, fazendo um monte de coisas, mas Deus perdoa essas pessoas. Então sim, nós temos que ter um coração de misericórdia. Por outro lado, a gente não pode esquecer que Deus é um Deus de justiça e Ele não vai deixar nada barato. Então, se pessoas se arrependem e mudam de vida, sim, elas vão ter o perdão de Deus, por qualquer coisa que seja. Mas é isso que Deus promete: quem se arrepende e se volta a mim vai ter a salvação. Mas quem não se arrepende, quem não quer mudar de vida, então acabou. Está aqui, ó, é o que vai acontecer: derramamento de sangue. Vai ter vingança no último dia. Então essa é a palavra. Então são coisas muito duras. Tem coisas aqui que a gente nem gosta muito de falar a respeito, porque é realmente desagradável. Mas a gente não pode esquecer, e a gente, ou para quem não sabe, né? Talvez alguém não saiba, então que saiba, vai existir um julgamento no último dia. E Deus vai separar aqueles que foram fiéis a Ele e os que não foram fiéis. E não tem meio. Fiel, não fiel. Fiel, veste branca, presença no altar pela eternidade. Não é fiel, perdição, morte, acabou. Então não tem meio termo. E o chamado de Cristo foi para isso: saia do meio dos perdidos, venha para a salvação. Esse é o chamado. E não tem meio termo. É uma coisa ou é outra. Agora a gente vai bem para trás, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. O rei Ezequias. Segunda Reis, capítulo 20. Então existia um rei chamado Ezequias, e era um rei que era fiel a Deus. E aí, se a gente olha aqui o contexto do livro, era uma bagunça, porque tinha um rei que era fiel a Deus, aí vinha o seguinte, que era filho, cara, era um demônio. Aí vinha o filho do demônio, fiel a Deus.
Aí ele tinha um filho, outro diabo. Acabava com tudo que era de Deus. Aí vinha um filho dele, vamos restaurar tudo para Deus. Era uma coisa de maluco. Mas era assim, uma geração era fiel a Deus, outra não era. Uma era, outra não era. Mas Ezequias era um que, vamos ser fiéis a Deus. Capítulo 20, versículo 1. Só que aí chegou um certo momento, e naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. É duro, hein? Então você está lá já mal, doente, aí chega o profeta de Deus e fala assim: então, né, prepara as coisas que você vai morrer, tá? Deus mandou falar. Deus mandou falar que você vai morrer. Pronto, aí acabou, né? Desespero, porque aí já não tem mais esperança. Eu penso, estou mal, estou doente, mas quem sabe eu ainda saio dessa, vou orar aqui, pode ser que eu ainda melhore. Mas aí Deus manda o profeta e fala: ó, Deus mandou dizer que você vai morrer. Acabou. Fim, né? Então é só colocar as coisas em ordem, dar os últimos conselhos lá para o pessoal, falar: bom, agora vocês assumem o meu lugar, tchau, vou embora. E no versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a gente está falando de um homem que, primeiro, ele se esforçou para ser fiel a Deus. Ele foi sincero. E por causa disso, por ele ser um rei, ele fez com que as pessoas também fossem fiéis, porque algumas eram realmente fiéis a Deus com sinceridade, só que outras só iam no embalo. Tanto é que quando aparecia um outro rei que não era fiel a Deus, elas iam junto também. Ah, tá, qual que é o Deus que está valendo hoje? Aí elas seguem. Então, por causa do coração de Ezequias, muitas pessoas ainda estavam sendo fiéis a Deus. Iam enfraquecer depois, provavelmente, mas pelo menos a nação estava sendo naquele momento fiel a Deus. E aí Ezequias falou: Deus, olha, mas só olha para o que eu estou fazendo, para o que eu fiz. Ele não fala, só que ele nem teve, ele acabou nem pedindo misericórdia: por favor, me socorre, por favor, muda de ideia. Talvez ele tenha pensado: bom, já que é o que o Senhor decidiu, nem tem mais o que questionar ou fazer, mas lembra pelo menos do que eu fiz. Pelo menos presta atenção para a minha sinceridade, para a minha devoção. E chorou amargamente. Naquele momento ele não se sentia preparado para falar: tá bom, meus dias já se foram, acabou, eu queria ainda seguir, eu queria ainda continuar, né? E aí no versículo 4, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, ou seja, ele estava saindo ainda, né? Fazia alguns minutos que ele tinha ido embora. E aí a palavra do Senhor veio a ele, versículo 5, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Muito bom, bonita história. Bom, claro que cada um tem a sua realidade, né? Muitos ficam doentes, muitos estão doentes, muitos vão estar, e a esperança é sempre: espero que aconteça comigo como aconteceu com Ezequias, que Deus me livre ou livre as pessoas ao meu redor de acontecer isso, livrar da morte, que Deus possa me dar mais tempo de vida. Mas aqui, mais uma vez, nós vemos alguém
que Deus não ouviu simplesmente à toa. E Deus está disposto a ouvir qualquer um que tenha um coração sincero. Mas aqui fica claro que Deus levou em conta as obras dele. Ele falou: olha, eu ouvi a sua oração, vi suas lágrimas. Ou seja, eu conheço o seu coração. E eu também reconheço as coisas que você fez. Mas o interessante é que ele não fala sobre em meu nome, é por causa de mim mesmo e pelas coisas que você fez. Não, ele falou: eu vou apelar para Davi, tá? Porque Davi veio antes de você. Então, por causa de Davi, eu ainda vou te dar mais algum tempo. E não só isso, você vai continuar sendo rei e você não vai ser vencido em batalhas. Então você vai ter mais 15 anos, e nesses 15 anos o rei da Assíria não vai conseguir te vencer. Porque a Assíria era um país, era uma potência mundial na época. Então não era brincadeira ter um exército desse tamanho contra você. Mas ele falou: olha, são 15 anos que você vai ficar não de boa, mas você não vai perder para eles. Você não vai ver Israel sendo vencido pela Assíria. Opa! 15 anos, de certa forma, de paz, então estamos protegidos. Então, todas essas coisas mostram que Deus ele está disposto. É até difícil falar isso, se ele mudou de ideia ou não mudou, mas de livrar as pessoas de certas provas, de certos testes. Ele foi, de certa forma, testado ao ouvir que ele ia morrer. Mas depois Deus falou: não, foi aprovado no teste, então não vai morrer, vai continuar vivo, tá? Vou te dar mais 15 anos. E muitas pessoas hoje elas se preocupam com isso, com o livramento. Eu quero me livrar de coisas desagradáveis. Só que o que as pessoas não enxergam aqui é que existia uma vida inteira de dedicação a Deus. Pelo menos no caso de Ezequias era assim. Então a gente vai voltar lá em Apocalipse, mesma coisa. Pessoas que se entregaram completamente, até a própria vida elas entregaram e preferiram morrer a ir contra Deus. Porque talvez bastasse falar uma coisa: eu vou xingar Jesus, e aí todo mundo vai saber que eu não sou fiel a Ele e sigo aqui a minha vidinha nesse mundo. E Deus vai me perdoar, porque foi um momento de fraqueza, então acho que Deus perdoa no final. Mas essas pessoas foram firmes, elas falam: não, a gente morre, mas a gente não vai falar nada. A gente não retrocede nem por 1 centímetro. Vou manter minha fidelidade a Deus, custe o que custar. Se vai me custar alguns reais na conta, porque eu estou sendo honesto, que seja. Se vai custar 20 mil reais, que seja. Se vai custar minha vida, eu vou ter que morrer, se eu vou ter que perder meu emprego, se eu vou ter que perder talvez o meu relacionamento com meus familiares, qualquer coisa que seja, que custe, mas se vai custar, eu pago, porque eu quero ser fiel a Deus. Então esse é o coração que Deus espera. Esse é o coração de pessoas que um dia vão estar lá na frente, no altar com Deus, orando a Deus e agradecendo, porque aqui, Deus soberano, estamos aqui, obrigado, porque agora estamos salvos. E agora não tem mais volta, não tem mais o que perder, está ganho já. Então, isso para qualquer um que está nesse mundo, para todos nós, é o maior sonho, e tem que ser o nosso maior sonho. Eu vou estar com Deus um dia e não vai ter mais volta, não vai ter mais perigo nenhum, tá ganho, né? Mas para isso, temos que ter uma vida de fidelidade a Deus. E a última história que nós vamos ver é em Gênesis, capítulo 18, que é a história original, que é a primeira que me veio em mente, né? Gênesis, capítulo 18, que é uma conversa interessante de Deus com Abraão sobre duas cidades, né? Sodoma e Gomorra.
Então, Gênesis capítulo 18. E se a gente for ver bem aqui a história, aparentemente tudo isso aqui aconteceu em um único ano. Então foi uma época bem conturbada aqui para Abraão. Porque ele estava tocando a vida dele lá de boa. Mas aí Abraão já estava com 99 anos. Com 99 anos, de repente, Deus fez uma aliança com ele, já com 99 anos. Foi aqui que foi criada, ou foi iniciada a circuncisão. E Deus prometeu um filho, e mais do que um filho, né? Toda uma geração, uma nação, nasceria a partir dele. Abraão com 99 anos. E fora isso, Deus apareceu para ele e falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Muita coisa acontecendo em um único ano. Porque Isaac nasceu já quando Abraão tinha 100 anos. Então, no prazo de um ano aconteceu tudo isso daí. Veio a circuncisão, a promessa de que ele ia ter um filho, e depois de um ano nasceu Isaac. E aqui no capítulo 18, é isso mesmo. Capítulo 18, versículo 16. Tinha alguns homens ali na casa de Abraão, e foram esses homens que informaram que Abraão teria um filho dentro de um ano. E esses mesmos homens, então, versículo 16, Gênesis capítulo 18, versículo 16: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Pequena pausa. Então, os homens se levantaram para ir embora. E aí, de onde eles estavam, davam para ver Sodoma, lá embaixo. E aí, Deus, olha só, então o Senhor disse, em uma tradução fala, ele disse consigo mesmo, né? Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Né? Então Deus, por algum motivo, ele pensou, Abraão é um homem, mas eu tenho tanta consideração por Abraão, que eu vou contar para ele o que eu vou fazer com essa cidade, porque a coisa vai ser feia, mas eu vou, como eu tenho consideração por Abraão, eu vou contar para ele vai ficar sabendo já antes que aconteça. Muito interessante, né? Porque Deus, ele pode simplesmente fazer as coisas, não tem que prestar contas para ninguém, ele vai e faz, acabou. Ele pode acabar com o mundo, não acabei, daqui a 3 segundos ele pode fazer isso e não precisa avisar ninguém, nem cristão, ninguém, ele vai acabar com tudo. Não, apagou o Senhor, instala assim, acabou. Mas não, ele teve a atitude de falar, eu vou falar para Abraão, porque Abraão, ele é o primeiro de uma nação inteira que eu vou criar. Então, se eu falar para ele, ele vai passar para frente. E aí as pessoas vão ouvir essas histórias. Olha, o pai Abraão, olha, Deus falou para ele o que ia fazer. E aí Deus foi lá e destruiu mesmo as cidades. Olha, cuidado, vamos ser fiéis. E aí no versículo 19, já foi, né? Versículo 20: disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Versículo 22: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse:
exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Assim, de certa forma chega a ser hilário, né? A maneira como ele fala. Que não, Deus, o Senhor, imagina se o Senhor vai ser tão injusto, jamais o Senhor vai fazer uma coisa tão injusta, porque o Senhor é um justo juiz, não pode fazer uma coisa injusta. Né? E se tiver 50 pessoas lá no meio da cidade? E aí, para colocar um pouco de contexto na história, bom, muitos aqui já conhecem a história, né? Quem foi salvo lá dessa cidade? Ló. Então teve um homem que foi salvo da cidade. Eles se conheciam? Sim. Abraão e Ló? Sim. Sim, porque Ló era sobrinho de Abraão. Eles eram sobrinhos. Aliás, eram sobrinhos. Eles não eram primos. Abraão era tio de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Se vocês darem algumas olhadas aí, a gente não vai ver isso agora, mas se vocês forem alguns capítulos para trás, vocês vão ver que, por exemplo, chegou um ponto em que Ló foi levado como prisioneiro de uma guerra, né? Então teve uma guerra e foi levado o povo todo embora e Ló foi no meio. Só que Ló não fazia parte nem daquele povo, né? Se você for ler aqui no capítulo 19, em tudo que aconteceu lá em Sodoma, vocês vão ver que os próprios moradores da cidade falaram: você é estrangeiro e você quer ficar dando ordem na gente? Então ele vivia ali, naquela cidade, cheio de pecado, mas ele vivia como estrangeiro e ele não aceitava e nem participava daquele pecado. E isso por si só é um estudo à parte. Porque se a gente não leva isso em conta, a gente pode acreditar que, bom, a gente está nesse mundo, vamos viver igual aos outros. Só que o exemplo desse homem mostra: olha, aqui eu sou estrangeiro. Vocês querem pecar à vontade aí, o problema é de vocês, mas eu não, e ninguém da minha casa. A gente não vai seguir esse tipo de vida que vocês têm. Então, façam o favor de respeitar. Nós vamos ter a nossa casa aqui, a gente vai viver no meio de vocês, mas a gente não compartilha com a vida de vocês. Vocês pequem para lá, a gente vai ser fiel a Deus. Acabou. Mas como eu falei, é outro estudo. Só que aí, voltando para a discussão, Deus, Abraão, Deus, não é possível que o Senhor vai fazer um negócio desse. E por mais que ele seja honesto em falar isso com Deus, olha Deus, mas destruir uma cidade inteira, vai que tem gente honesta lá. Espera aí, o sobrinho dele está lá, né? Imagina se você chega e você ouve falar assim, Deus falando, né? Deus vem falar para você assim: então, fiquei sabendo lá que em Mato Verde, lá em Minas, a coisa está muito feia, vou ter que ir lá em pecado para uma cidade só. Você fala: aonde? Sei lá, deve ser destruir mesmo. Nem sei que cidade, eu nunca ouvi falar. Se Deus está falando é porque é tranqueira mesmo, destrói tudo. Ou então Jeremoabo, lá na Bahia. Sei lá, destrói. Agora é diferente. Se você começa a falar assim: opa, não, peraí, mas eu conheço gente que é de lá. Bom, de repente tem os parentes e tal. Não, Deus não faz isso não. Aí já começa a ficar diferente. Agora, se você ouvir falar, vão destruir Deus quer destruir São Caetano do Sul, vai, tomara que o Rubens esteja lá, que vai junto, né? Agora, se você ouvir falar Deus vai destruir Diadema, opa, não, Deus, por favor, a gente mora lá. Não, então já fica diferente. Então, quando Abraão ficou sabendo, opa, Deus está querendo destruir, opa, não, Deus, por favor, mas só que
a gente não vê essa honestidade de Abraão falando, não, Deus, por favor, não, o meu sobrinho está lá. A primeira é uma coisa meio que óbvia. Peraí, o meu sobrinho mora nessa cidade, Deus, por favor, não. Mas Deus, Abraão dá uma volta, fala, não, Deus, mas de repente tem umas 50 pessoas lá no meio, pessoas anônimas ali, que a gente não sabe quem é, mas eles estão lá. E o Senhor pode ser tão injusto e querer matar todo mundo junto? Não pode, né? Senhor, será que o Senhor não vai perdoar a cidade? Tem 50 pessoas lá. E é engraçado que ele faz essa bajulação, né? Não, o Senhor não vai fazer uma coisa dessa porque o Senhor é tão bom que não faria uma coisa dessas. Versículo 26. Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Versículo 27. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E aí ele vai completando e vai tirando 5, vai tirando, no final vai tirando 10. Mas Abraão vai insistindo de certa forma e questionando Deus. Mas Deus, até que ponto é justo destruir um povo todo, mas de repente tem gente boa no meio? Não é justo fazer isso. Então no versículo 29, né, e se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. E aí ele vai falando, até que chega no versículo 32, então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 foram encontrados? Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Aí fica aquela coisa, né? Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. Quer dizer, a conversa continuou um pouquinho e depois acabou? Ou com essa foi a última e Deus falou, chega, tchau. Chega de conversa, fiado, que eu tenho mais o que fazer, tenho uma cidade para destruir. Só que se a gente vê 10, Deus parou nos 10. Abraão falou, por causa de 10 o Senhor vai deixar de destruir? Sim, eu deixo de destruir por 10. E aí, no versículo seguinte, começa o capítulo 19, título, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, adiantou alguma coisa? Sim e não. Deus mentiu? Não. Se tivesse 10 para salvar ali, ele teria salvado. Só que ele não encontrou. Não tinha 10. Só que aí o que ele fez? Ele matou os justos no meio? Não. Ele foi lá e arrancou. Ele simplesmente tirou do meio. Um outro estudo para ser feito em separado. Porque a gente consegue ver um paralelo entre a destruição de Sodoma e Gomorra com o que está para vir aqui para a Terra. Essa esperança que nós temos de que um dia Jesus vai voltar. Porque o que aconteceu foi que alguns homens foram enviados lá e chamaram Ló para ir embora. Só que a coisa ficou tão enroscada no meio que eles tiveram que puxar Ló pelo braço com as filhas. E com a mulher, inclusive. A mulher ainda foi embora junto. E aí o que aconteceu com ela é outra história. Então você pode ler em casa. Fique à vontade, a Bíblia está na sua frente. Mas aí nós vemos todo esse questionamento, né? Então Abraão foi lá e ele, de certa forma, foi testando ao mesmo tempo que ele sabia. É uma loucura o que eu estou fazendo. Estou questionando Deus. E eu estou sendo ousado em fazer isso. Mas eu queria entender. E por outro lado, Deus não tinha nenhum... Para que ele foi inventar de fazer? Para que ele vai ficar batendo... Aqui ele estava batendo boca, mas... Ficar com conversinha sobre o que ele vai fazer. Ele não precisa fazer isso. Mas aqui a gente viu algo muito claro. A intimidade que Abraão tinha com Deus. E por causa dessa intimidade,
Deus tomou a iniciativa, até mesmo de expor os planos dele. Abraão, você vai iniciar uma grande nação, e por causa disso eu vou te contar o que eu vou fazer daqui a pouquinho, questão de horas vai acontecer isso. E Abraão teve a chance de questionar Deus, e Deus simplesmente respondeu. Ele não falou que ousadia, quem você pensa que é, não, ele respondeu, foi respondendo até que chegou uma hora e falou: não, agora chega, tchau, vou embora. Então é mais um exemplo, como nós vimos em Apocalipse, como nós vimos com Ezequias e agora com Abraão. Pessoas que eram homens, eram seres humanos, mas essas pessoas tinham essa intimidade com Deus. E elas tiveram e sentiram essa liberdade de poder expor o coração delas para Deus. E eu quase desviei o assunto dessa pregação para colocar outras escrituras, mas que na verdade elas não têm o mesmo significado. Porque em alguns momentos algumas pessoas aqui na Bíblia barganharam com Deus. De certa forma, o que Ezequias fez foi uma espécie de barganha, porque ele queria continuar vivo. E em parte também Abraão, porque, tem um sobrinho meu lá, a vida dele está em jogo. E Deus não tinha falado assim: olha, eu vou tirar Ló do lugar. Deus só falou assim: eu vou destruir a cidade. Então, bateu pânico. Mas existe uma grande diferença entre uma pessoa viver com Deus, ligada com Deus, tendo um relacionamento com Deus, sendo justa e sentindo essa liberdade, essa conexão com Deus, e poder falar e até mesmo questionar Deus. Deus, mas... Só que em boa parte, o que essas pessoas passaram, esse sofrimento que elas tiveram por dentro, veio do quê? Foi porque elas queriam alguma coisa para elas mesmas, necessariamente? Não. Porque as pessoas que estavam lá no céu, elas não precisavam de mais nada. Mas elas pensaram: mas não é justo. O que está acontecendo aqui não é justo. Ezequias: bom, é a minha vida em jogo, eu quero viver mais. Mas, eu continuando vivo, eu posso continuar trabalhando e me esforçando para que o povo seja fiel a Deus. Então existia uma motivação que era boa, espiritual. Eu quero continuar ajudando o povo a ser fiel. E Abraão, mesma coisa. Mas eu tenho um sobrinho lá e eles são justos. Então aqui é uma discussão filosófica. Deus vai matar todo mundo indiscriminadamente, ou Deus vai salvar um ou outro por ele ser justo? É um questionamento filosófico. Espera aí, Deus separa mesmo todas as vezes ou não? Deus castiga todo mundo junto, ou ele vai separar antes de castigar? E todas essas coisas aconteceram porque essas pessoas tinham um relacionamento com Deus. E o questionamento era espiritual. E o que a gente vê hoje no mundo, que é muito comum, não é esse questionamento. Não é um questionamento de alguém que já anda com Deus e que está preocupado com coisas espirituais. São pessoas que querem ganhar. O que eu ganho? Deus me dá. Eu fiquei pensando hoje de manhã numa música. Deus me dê grana. Não sei se é o título da música, mas tem esse refrão no meio. Deus me dê grana. Tinha uma outra música, só que aí já é em inglês, né? Que aí a cantora fala assim: ó Senhor, por que não me dá um Mercedes-Benz? Todos os meus amigos têm Porsches. Né? Então, só que aí teria que estudar, procurar lá a história para ver o que essa pessoa quis dizer com esses trechos de música, né? Porque pode ser que ela está fazendo só uma gozação, que o mundo era muito materialista e que as pessoas chegavam ao ponto de pedir para Deus dar um carro de luxo. Pode ser. Agora, não sei se essa pessoa estava zombando de Deus também, né? Deus, eu chego lá e peço um carro para ele. Não sei, tem que ver. Mas o que infelizmente acontece, isso é muito comum no mundo hoje, e isso pode acontecer conosco também, é de nós queremos barganhar com Deus. Ficar esperando o que Deus vai me dar. Deus, por que o Senhor não resolve isso aqui da minha vida? Deus, por que eu tenho esse monte de problema? Deus, por que aconteceu isso agora?
Ah, já não faltava aquilo, agora aconteceu isso. Isso nem dá para dizer que é um questionamento de Deus, porque quando nós chegamos a esse ponto, a gente está se queixando com Deus, embora, obviamente, se as coisas são desagradáveis, a gente quer alívio, a gente tem que buscar com Deus o alívio. Mas por outro lado, esse tipo de reclamação pode vir de pura ingratidão ou puro egoísmo. Não, Deus, eu vou buscar quando a coisa aperta e quando eu preciso de alguma coisa. Só que isso é barganha, né? Ah, se Deus fizer isso, eu faço tal coisa. Isso é barganha, isso aí pode fazer com outros deuses. Mas o que Deus está esperando é: quem vai ser fiel a mim? E aí, quando chega a esse ponto, quando uma pessoa realmente está ligada com Deus, ela até pode questionar uma outra coisa da vida dela, mas ela entrega nas mãos de Deus. Deus está aqui nas tuas mãos, até mesmo a minha vida. Se o Senhor quiser levar, leve. Mas quando nós somos realmente, estamos ligados com Deus, é muito diferente, porque os nossos questionamentos são espirituais. A gente começa a pensar: Deus, mas por que o mundo é assim? Por que o Senhor permite esse tipo de maldade? Por que o Senhor permite todas as maldades? Mas por que tal coisa? Então o nosso coração fica condoído com o mal nesse mundo, e não com o nosso prejuízo. E não simplesmente pensando: o que eu ganho? Eu quero ganhar alguma coisa de Deus. Então, era isso que eu queria falar hoje. Nós podemos ver por essas escrituras que Deus está nos chamando para sermos pessoas que estão ligadas com Ele, ligadas ao ponto de ter essa intimidade, de poder até discutir temas com Ele, debater com Ele, questionar o porquê de Ele agir assim ou assado. Em alguns momentos pode ser que Deus responda rápido, em alguns pode ser que demore muito, e tem algumas coisas que talvez Deus só responda quando a gente estiver no céu, e aí Ele nem vai ter que responder, porque aí os olhos vão abrir e a gente vai reconhecer todas as coisas, e aí a gente vai enxergar: ah, tá, ninguém vai ter que falar nada, simplesmente por a gente passar para uma outra vida, e a gente está diante de Deus, dos seres espirituais, e a gente vai estar no céu, simplesmente as dúvidas vão desaparecer, a gente vai começar a enxergar mais claramente, e pode ser que todas as dúvidas vão embora, simplesmente vão embora. Talvez, quem sabe, as memórias ruins, embora lá em Apocalipse, ali fala que as memórias ficaram, né? As pessoas estavam lá: a gente morreu, a gente sabe ainda como a gente morreu, e a gente quer vingança. Ficou, né? Então, aparentemente, a gente não vai se livrar das memórias ruins desse mundo. Mas Deus nos chama para a salvação. Deus nos chama para a intimidade com Ele. Então, vamos terminar com uma oração. Deus, essas coisas que nós vimos agora, essas escrituras, realmente nos fazem entender que essas pessoas estavam ligadas com o Senhor, que elas entregaram suas vidas para o Senhor, e que elas tinham essa intimidade a ponto de poder questionar o Senhor, perguntar para o Senhor as coisas, de chamar a atenção do Senhor para a vida delas. E eu oro para que nós possamos ter esse tipo de vida também, uma caminhada em comunhão com o Senhor. Por favor, nos ajuda a ter essa vida, nos ajuda a sermos pessoas que enxergam as coisas espiritualmente, e que, por mais que nós tenhamos dificuldades na nossa vida particular, eu oro para que essas coisas não tomem o nosso coração e todo o nosso pensamento, que elas não nos desviem do Senhor pelo excesso de preocupação, ou talvez pelo sofrimento e pelo desejo de nos aliviarmos. Por favor, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, a conseguirmos colocar todas as coisas nas Tuas mãos,
Por favor, nos ajuda também a sermos submissos e aceitarmos com gratidão o que o Senhor já nos dá. E não procurarmos barganhar por mais coisas nesse mundo. Deus, por favor, nos ajuda a ter esse nível de intimidade com o Senhor. Primeiro, lutando contra o pecado e abandonando o pecado. Mas além disso, de sermos realmente ligados com o Senhor, pensarmos como o Senhor pensa e até mesmo nos incomodarmos com aquilo que te incomoda, porque aí sim estaremos pensando como o Senhor. Por favor, nos ajuda a chegar nesse nível, nos ajuda a purificar a nossa mente, o nosso coração, para que o que o Senhor pensa seja o que nós pensamos também. Que aquilo que te agrada também nos agrade. E aquilo que o Senhor odeia, que nos dê nojo. Para termos uma mente como a tua. Para sermos como Ló, que no meio de Sodoma simplesmente viveu separado e não aceitava se corromper. Por favor, nos ajuda a viver dessa forma, separados onde quer que nós estejamos, sendo fiéis ao Senhor em tudo. Eu te peço por isso, por favor, nos ajuda e nos acompanhe nessa semana, que nós estejamos em paz diante do Senhor, no nosso coração, com a paz de Cristo, porque é tudo o que nós precisamos. Te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém.